Você que trouxe a Bíblia Sagrada? Vamos abrir Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 6. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6. Está escrito assim, vamos lá. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade de comprar comida. Versículo 9, a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, para uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Até aqui tá bom. Gente, nós vivemos um período que é um período muito interessante, mas também muito perigoso. Eu acho que hoje o maior problema que nós enfrentamos, ele se chama tempo. Hoje, a nossa vida ela é muito corrida. As coisas acontecem muito rápidas. Inclusive, está na palavra que nos últimos tempos, o tempo se abreviaria, né? Ficaria mais curto. E com isso, tudo acontece de uma forma mais rápida, mais, de certa forma, até mecânica. A gente não consegue tempo para fazer nada, né? Tempo para estar com a família, tempo para estar isso, a gente tem que ficar sambando, né, para poder conseguir fazer todas as coisas. E eu estava orando, pedindo a Deus, para que hoje Ele pudesse me falar. Ele até demorou um pouquinho, né, mas foi no tempo certo. E Ele estava dizendo exatamente sobre isso, o quanto hoje nós estamos no nosso cotidiano, e muitas vezes estamos deixando de beber a água que transforma a nossa vida. E o que nós temos visto hoje, são pessoas que estão atrás de algo que não sabem o que realmente. Buscando alguma coisa que a satisfaça, que ela não encontra. Buscando algo que resolva, muitas vezes, os seus vazios, e não encontram. Buscando respostas e não encontram. E eu não estou falando isso simplesmente para aqueles que estão fora da igreja. Não, muitas vezes pessoas que estão dentro da igreja estão vivendo esse dia após dia. E muitas vezes como se tivesse um vazio dentro. Como se estivesse faltando algo dentro, sabe? Se você for observar, aquela mulher, ela está fazendo algo que ela tinha que fazer todo dia. Todo dia, ela saía, esse poço ele era fora da cidade, né? Ela tinha que sair da sua cidade, ir até o poço para que pudesse pegar água, para que fizesse as coisas dentro de casa. Todo dia. E ela fazia isso sempre. E aquele trabalho não satisfazia o coração dela. Aquele trabalho não trouxe respostas para a vida dela. Aquele trabalho, ele resolvia as necessidades básicas, porém, não as necessidades que aquela pessoa que ela sentia dentro do seu coração. Ela apenas estava sobrevivendo. E a pergunta grande é: será que muitas vezes nós não estamos passando por essa vida apenas sobrevivendo às coisas que estão nos cercando? Nós saímos da nossa casa e vamos até o poço, né? Que é o seu trabalho, é aquilo que você faz no dia a dia.
Nós vamos até o poço e vamos lá com muito sacrifício, pegamos a água e pegamos a água com força. Gente, quem é que pega o ônibus para ir trabalhar? Muitos aqui falam, pastor, é uma luta, é brabo, um trem, né? E é sacrificante. Você tem que pegar e você vai todo dia. Só que aquilo ali, e as coisas que nós fazemos muitas vezes no nosso dia a dia, elas são as coisas que resolvem momentos. Muitas vezes a gente consegue mal pagar uma conta, muitas vezes a gente consegue mal lidar com as coisas que nos cercam. A família, por exemplo, muitas vezes até deixá-la de lado. As coisas que nos cercam, elas ficam, vamos ser sinceros, perdendo o brilho. E nós, muitas vezes, não encontramos respostas para isso. E por causa disso, vivemos uma vida, mais ou menos. Uma vida, eu sempre brinco, né? É a síndrome do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente vai vivendo, dia após dia. Sabe? Mas o que fazer? Porque, vamos ser sinceros, nós temos necessidade de coisas maiores. A gente não quer mais? Todos nós queremos algo a mais. Todos nós queremos viver algo maior. Todos nós queremos viver alguma coisa que dê sentido à nossa vida. E quando nós não encontramos, nós acabamos colocando em lugares errados. Como assim? Nós muitas vezes acabamos colocando, buscando esse algo a mais nas drogas, nas bebidas. Nós ficamos buscando em coisas que sim, isso aqui tem que me satisfazer. Muitas vezes você vê casos de traição por causa disso. Porque está faltando alguma coisa. E sabe o que é pior? Você vai lá, busca, tenta fazer e não resolve esse vazio. Não resolve essa necessidade. Sabe? Se você for parar para observar como as pessoas estão procurando isso. Muitas vezes isso é colocado através do dinheiro. Por exemplo, tem alguns trabalhos que quanto mais tempo você trabalhar, mais você ganha dinheiro. Né? Obviamente tem aquele trabalho normal que é grande maioria faz, né? Você vai trabalhar, acabou, você vai para casa e não quer saber de trabalho. Mas tem aquele trabalho que você, quanto mais trabalhar, você ganha dinheiro. Mas muitas vezes, aquilo ali vira uma busca por você ter alguma coisa diferente. E você fica ali em cima daquilo ali, e dinheiro, mas nunca sacia a sua sede. Sabe? Então, nós como seres humanos, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos buscando fontes que possam saciar a nossa sede. Fontes que possam trazer respostas para a nossa vida. E essa é uma pergunta que todos nós precisamos fazer hoje e a cada dia. Nós estamos sendo saciados? Agora, não fazendo mais a pergunta sobre nós e perguntando sobre mim, né? A minha sede, ela está sendo saciada? Eu estou conseguindo trazer resposta para a minha vida? Respostas para aquilo que eu estou vivendo? A minha vida tem algum sentido ou ela só está indo? Ou eu apenas trabalho, vou para casa. Trabalho, faço alguma coisinha e vou para casa. Será que talvez eu não esteja buscando em fontes erradas? Em fontes que você vai lá, bebe e depois tem sede novamente? Aí você tem que você vai lá, bebe e tem sede novamente. E essa sede, ela não é a sede só de beber, né? Eu amo beber água, né? E eu tenho um problema. Eu não bebo água durante o dia. Eu bebo muito pouco, eu descobri isso. Resumo, o que eu faço? À noite, na hora de dormir, eu vou beber água. Só que o meu corpo está sedento por água, porque ele não bebeu água direito durante o dia. Aí na hora de dormir, eu vou lá e bebo 1 litro d'água. Resumo, 1 hora depois eu estou levantando para ir ao banheiro. Só que aí, meu corpo ainda não bebeu a água toda que precisa. Tem gente bebendo água até agora.
né? Vou beber um pouquinho agora para não... Mas eu vou lá e tento beber de novo. Aí bebo, daqui 1h30, 2 horas eu levanto de novo. Eu passo a noite inteira assim. Por quê? Porque o meu corpo tem sede de água. Agora, essa água que nós estamos falando não é exatamente essa água física, né? Mas é a alma, a água que sacia o nosso espírito, a água que sacia a nossa vida, a água que nos faz sentir completos. Nós vivemos uma sociedade hoje que as pessoas estão buscando aquela alegria passageira. Sabe o que é alegria passageira? É aquela alegria que você só sente quando você está perto de alguém, ou quando você está em alguma situação. Mas você saiu dali, quando você volta para sua casa, o vazio volta de novo. Sabe? Agora, por que que nós sentimos isso? Por que que nós sentimos isso? Porque nós, quando fomos criados para estarmos face a face com Deus. O ser humano, quando foi criado, ele foi criado para estar frente a frente com Deus. E aquela presença ali, ela seria suficiente para saciar todas as coisas da nossa vida. Mas por causa do pecado, por causa de tudo que aconteceu lá no Jardim do Éden, nós fomos separados de Deus. E por causa disso, essa necessidade de uma vida espiritual, ela ficou aflorada. Está dando para entender? Então, por que que nós sempre estamos atrás de alguma coisa? Porque nós estamos buscando essa saciedade no espírito em alguma coisa, em alguma fonte. E a primeira pergunta é: qual a fonte você está buscando para saciar o seu espírito? Qual a fonte você está buscando para saciar a sua vida? Porque se você chega na sua casa, coloca a cabeça no seu travesseiro e não se sente satisfeito ou completo, ou às vezes talvez seja uma determinada área da sua vida, você não está se sentindo completo, existe uma sede e uma fome ali naquele lugar. Então, existe uma fonte que para resolver aquela situação. Sabe? E o que acontece? Essa sensação, enquanto nós não matamos essa sede, enquanto nós não resolvemos esse problema, ela só vai aumentando, 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 aumentando. Por isso que nós vemos hoje pessoas, muitas vezes cometendo suicídio, pessoas que estão com muita crise de ansiedade. Hoje, um dos grandes problemas que nós enfrentamos na sociedade geral, depressão e ansiedade. Isso são doenças da onde? Da alma. A alma do ser humano, ela está ferida. A alma do ser humano, ela está doente. Sabe? Então, Então o que nós precisamos tomar cuidado? Porque existe uma água, e isso nós acabamos de ler aqui. Existe uma água que se nós bebermos, nós nunca mais teremos sede. Dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado assim, fala: existe uma água que vai transformar a sua vida. Existe uma água que vai responder todas as nossas respostas. Já parou para pensar nisso? Que coisa maravilhosa é essa? Uma pergunta: quantas vezes você tentou lutar com as suas próprias forças, ou com a sua própria experiência, ou por coisas que você já viveu lá atrás, e não resolveu a sua vida? Quantas vezes você tentou achar respostas de dentro de você, em você mesmo, ou em outras pessoas que estavam ao seu redor, e aquilo ali não satisfez a sede que você sente? Isso por quê? Porque nós muitas vezes estamos buscando matar essa sede em coisas que estão ao nosso redor, em coisas que são físicas, coisas que são que nós conseguimos enxergar. Eu sempre falo isso, né, sobre o casamento, por exemplo. Se você colocar a sua família acima de Deus, você vai ter uma família frustrada. Sabe? Deus em primeiro lugar, tudo depois é depois. Sabe?
Deus sempre em primeiro lugar. Por quê? Porque se você colocar Deus em primeiro lugar, o seu casamento vai ter Deus como centro. E automaticamente você vai ter um casamento abençoado. Um casamento que é feliz. Um casamento... E gente, se a gente for entrar em detalhes, estou falando aqui sobre casamento, mas pode ser em qualquer área, né? Por exemplo, um marido não trai uma esposa e uma esposa não trai um marido. Quando, por exemplo, um homem e mulher, você acha que eles vão errar um com o outro? Vão, ainda mais a mulher, né? Não falei nada, só comentei. Ainda mais a mulher, brincadeira, gente. Mas vai falhar, porque nós somos falhos. Imagina homem e mulher dentro de casa, são bichos totalmente diferentes. Às vezes eu chego lá em casa, agora eu acabo falando, né? Eu chego lá em casa, eu tô quieto. Eu falo que eu sou muito antissocial. Quando eu chego em casa, eu quero ficar quietinho. Eu quero ficar, sabe? Não ouvir nada. Se demole, eu boto o fone de ouvido e fico quietinho ali. Eu fico vegetando no sofá. Aí o que acontece? Aí chega a mulher. Aí me andando uma coisa na outra, outra coisa na outra. Às vezes eu acordo de manhã, ela acorda 200 por hora. Olha como é que é diferente o casal. Ela é da manhã e eu sou da noite. Se demora, eu vou até meia-noite e meia, 1 hora, tranquilo. Ela já está morgando. Agora, 7 e pouco da manhã, 8 horas, ela acorda na toda. E eu já acordo mais lento. O meu trabalho é mais à noite, o trabalho dela é mais de manhã. Então, quando eu acordo lento. Acordo cheio de sono. Devagar, quase parando. E ela está 200 km por hora. E eu falo, Jesus. Vai? Mas não. É difícil, gente. Vamos ser sinceros, é difícil. Agora, você acha que você vai ter algum problema com seu cônjuge? O seu marido e sua esposa? Sim. Mas, algum momento, vai ter um problema tão sério que vocês vão ficar muito chateados uns com os outros. Um com o outro. E você vai ficar frustrado. Porque o ser humano, ele é falho. Muitas vezes nessa hora, as pessoas cometem traição por besteira. Agora, quando você coloca Deus em primeiro lugar, você não trai a pessoa só por causa disso, mas você não trai também porque você tem 2 alianças, uma com a pessoa e uma com Deus. Você entende? Quando Deus é o centro, é diferente. Você pega os seus filhos, se Deus estiver acima dos seus filhos, você vai trazer o seu filho para perto de Deus. Agora, se o teu filho estiver acima de Deus, você vai colocar o teu filho acima de Deus. Aí quando você colocar o teu filho acima de Deus, você vai perder teu filho por besteira. A gente poderia ficar falando aqui 200 horas sobre isso, mas nem é o tema da nossa mensagem. Mas o que nós precisamos tomar cuidado é o seguinte: de onde vem a fonte da nossa vida? De onde vem a fonte da sua vida? O que você tem buscado para a sua vida? Como você tem se alimentado? Como você tem suprido as suas carências, os seus medos? De que fonte você tem bebido essa água? Porque se você está ainda sentindo sede, é porque existe alguma coisa de errado. Porque na palavra nos garante que nós teríamos a água viva, a água que nós não sentiríamos mais sede. Você está compreendendo? Entenda, não estou falando de uma vida sem problemas. No mundo tereis aflições, nós vamos ter lutas, mas tem de bom ânimo, porque a gente sabe quem está com a gente. Nós sabemos que nós podemos entrar na batalha, mas temos a certeza de que nós não estamos sozinhos, porque temos um Deus junto conosco. Um Deus todo-poderoso que está conosco a cada momento, a cada instante. Agora, nós temos que tomar muito cuidado, porque você pode viver uma vida com Deus, mas sem beber totalmente da água, só tomando golinhos. Já bebeu uma água que não mata a sua sede? Eu gosto de água gelada, né? Totalmente contrário a quem canta, quem fala e tudo mais, né? Mas, se eu beber água quente, não mata a minha sede. Eu posso beber 1, 2, 3 litros que não mata a minha sede. Agora, beber aquela água geladinha, ela vai lá e cai muito bem. Muitas vezes a gente está assim, a gente está só sobrevivendo e tomando aquela água quente que não mata. Aí você tem que beber mais e não resolve. Gente, isso é muito sério. Qual tipo de fonte você está bebendo a sua água?
Da onde está saindo a sua fonte? Qual o poço que você está bebendo a sua água? Essa água tem que matar a sua sede. Eu sei que eu estou falando aqui com todo tipo de gente, mas se é necessário que você, por exemplo, beba bebidas alcoólicas, por exemplo, para que você possa matar a sua sede, quando você acabar, você vai estar com uma bela de enxaqueca e não vai resolver a sede que você está buscando. Se você tem problema com drogas, por exemplo, você não vai resolver, porque aquilo ali é passageiro, vai passar. Se é fazendo alguma coisa que, a sensação do errado, ela dá uma sensação, na gente. Todo ser humano tem isso. Toda vez que você vê alguma coisa e sente que aquilo ali é errado, parece que te instiga mais, Mas aquilo ali é passageiro, vai passar, não mata a sede, sabe? Então nós temos que tomar muito cuidado. E eu trouxe duas coisas aqui muito importantes que nos atrapalham a enxergar essa fonte e beber dessa fonte. Porque são duas coisas distintas. Uma coisa é você enxergar a fonte. A fonte é... Vou dar a resposta. Alguém sabe a resposta? Qual é a fonte de águas vivas? Jesus, Ele é fonte de águas vivas. Mas beber essa água é diferente. Uma coisa é você enxergar, outra coisa é você beber. Talvez você esteja só ouvindo ainda falar dessa fonte. Talvez você esteja apenas sentindo ali aquela gotinha da fonte. Mas existe águas que não param de jorrar nem um minuto, sabe? Duas coisas que atrapalham. A primeira eu queria que vocês abrissem aí Provérbios 16. Provérbios 16. Conselho, se você puder, leia sempre um capítulozinho de Provérbios. Faz muita diferença na nossa vida. É um livro meio doido, sabe? Porque é uma bolacha atrás de outra. E você começa num versículo, você toma a bolacha. Quando você vai para o outro versículo, não tem nada a ver com o primeiro e já tomou outra. Nem viu e está apanhando. Provérbios 16, versículo 18, está escrito assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Até aqui, tá bom, só isso aqui. Vamos lá. Primeiro problema que nos impede de beber dessa água: orgulho. Quem é orgulhoso aqui? Levanta a mão. Que legal, tem pessoas que levantaram a mão. Mas o orgulho é um problema, porque o orgulho ele é muito travestido, ele fica ali sem perceber, mas ele ali, sabe? O orgulho, o que é orgulho? O orgulho é quando você olha mais para si mesmo e acha que você tem todas as respostas para todas as coisas. E muitas vezes você coloca isso não só acima das pessoas que estão ao seu redor, mas acima de Deus. Entenda. Uma coisa é você ter orgulho, e outra coisa é você saber para onde você está indo. Você sabe a diferença? Aqui outro dia, uma vez eu estava conversando com o nosso bispo, e a gente estava conversando sobre uma questão que não vem ao caso, mas ele estava falando o seguinte, eu estava falando para ele o seguinte, eu falei: meu pai, olha só, o que o senhor disser para mim é lei, o Senhor, eu confio em ti plenamente, vamos lá, pum. Agora, o que as pessoas dizem para mim, eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu for escutar todo mundo que fala comigo, eu vou levar a igreja para cada um para um lado diferente, porque cada um pensa na igreja de forma diferente. Eu tenho que olhar para Deus, Senhor, para onde nós estamos indo. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque o não é mais importante que o sim. A resposta não, ela é mais importante do que a resposta sim.
Porque se você disser sim para tudo, você vai ser super simpático e super maravilhoso, mas também você não vai sair do teu lugar. Porque cada um vai te falar, vamos para cá? Sim. Você vai falar, vamos para lá? Sim. Vamos para cá? Sim. E você não sai do lugar. Agora o não, ele te protege no caminho. Se você sabe para onde você está indo, tudo que tirar daquele caminho, qual deve ser a resposta? Como deve ser a resposta? Não. Eu estou indo para lá. Eu sei que Deus tem um plano aqui, Ele já me falou, Ele já me direcionou, Ele tem me guiado por esse caminho, eu sei que é sério. Desvia aqui um pouquinho. Não. Ah, mas a pessoa vai ficar chateada. Azar dela. Por quê? Porque é mais importante você seguir certo no caminho para onde você está indo, do que você ficar se desviando por causa dos outros. Porque todo mundo vai ter todas as respostas para a sua vida. Mas na hora de viver a vida é diferente. Né? Então vamos lá. Então isso é uma coisa. Mas o orgulho é quando você se coloca até acima de Deus. Vamos lá. Quem tem dificuldade aqui em liberar perdão? Olha que pergunta séria. Poucas pessoas levantaram a mão. Mas sabia que o perdão, a falta de liberar perdão, é um dos grandes problemas que a sociedade enfrenta hoje e que a igreja enfrenta hoje? Ah, eu já liberei perdão, mas eu não quero contato. Liberou perdão não, Jorge. Ah, eu já liberei perdão, mas quando fala naquela situação ali, você falta se revirar por dentro. Não liberou perdão não. Sabe? Agora, o que a Bíblia me manda fazer? Liberar perdão, correto? Então, quando você tem dificuldade de liberar perdão, você está com o coração o quê? Orgulhoso. Está entendendo? Muito mais que isso. Porque se você for parar para observar, a falta de perdão, ela é o quê? Ódio. Só que ninguém quer falar que tem ódio, né? Ah, eu já liberei perdão, não quero mais saber disso. Não, não, não. Existem coisas na sua vida que não são desamarradas por falta de liberar perdão. Quantas bênçãos são perdidas por causa disso? Talvez uma das grandes áreas, você pode observar que quando Jesus fazia a oração principal, que é a oração do Pai Nosso, Ele falou o quê? Falou para liberar perdão. Que se você não liberar perdão, nem Deus te libera perdão. Olha como é que é sério. Você está entendendo? Então, toda vez que nós achamos que sabemos mais que Deus, nós estamos com o nosso coração orgulhoso. E gente, vamos ser sinceros, a nossa vida hoje é o quê? Nós sabemos todas as respostas. A gente não sabe todas as respostas, vamos falar a verdade, sabemos. Mas quando nós conseguimos quebrantar o nosso coração e dizer, Senhor, eu não tenho respostas para isso aqui. Diferente. Senhor, eu acho que eu sei, mas faça a tua vontade. Eu confio em Ti. Eu confio que o Senhor tem as melhores respostas para a minha vida. Eu sei que o Senhor tem a melhor direção para a minha vida. Eu não quero ficar patinando aqui. Eu não quero. O orgulho mata muita fonte. Grava isso no seu coração. O orgulho mata muita fonte de águas vivas na sua vida. E o orgulho, ele precede o quê? A destruição. O orgulho, ele destrói. Então, tem um coração humilde. E o coração humilde não é aquele que é pobrezinho. Uma vez, gente, eu fui pregar num lugar. Jesus. Eu cheguei lá num lugar e eu estava mais arrumado que isso aqui. Acho que eu estava com blusão, se eu não me engano. Estava com blusão e tal. Só que era um culto de jovens, mas era um culto muito de uma igreja bem, sabe, rígida. E eu acabei de pregar e tal, isso aqui. Depois entrou lá a pastora presidente, e falou, não, porque aqui eu levo muito mais a sério um senhor com uma roupa castigadinha, com o sapatinho surrado, com a calça surrada, do que essas pessoas que vêm todas vestidas, bem vestidas e tudo mais. E eu fiquei pensando, cara, aquilo ali é humildade? Porque a roupa não diz se eu sou humilde ou não. Não tem nada a ver. As pessoas têm uma visão diferente do que é humildade ou deixa de ser humildade. Humildade é você ter o coração vulnerável e contrito.
o que está por fora não quer dizer nada. Gravem sempre isso. O exterior não quer dizer nada. Nós vivemos a geração hoje de Instagram, né? Instagram é o quê? Ou de mídias sociais, né? Ali na frente tudo bonito. E por trás, será que está tão bonito assim? Por fora, às vezes está lindo. A palavra diz isso. Muitas vezes nós estamos como sepulcros caiados, que por fora está muito bonitinho, mas por dentro está cheio de coisas imundas, impuras. Então, humildade é o quê? É o coração, é o que está dentro, sabe? Então, primeira coisa que nos atrapalha, o orgulho. Toma cuidado com o seu orgulho. Dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado aí, toma cuidado com o seu orgulho. Toma cuidado. Estou vendo marido e mulher olhando para o outro e falando, toma cuidado com o teu orgulho, hein? Cuidado para deixar o... Daqui a pouco o pastor está sendo mal falado por aí. O pastor está colocando intriga entre casamento. Toma cuidado com o teu orgulho. Gente, muitas vezes não é perceptível. Quantas vezes eu na minha oração estou ali falando, Senhor, tira essa rebeldia do meu coração. Tira essa rebeldia do meu coração. Nós somos rebeldes sem perceber, porque isso está no nosso corpo humano. A rebeldia está no nosso corpo humano. Nós temos que tomar muito cuidado sobre isso, sabe? A segunda coisa, então primeiro é o orgulho. A segunda coisa é Mateus 13:15. Mateus 13:15, vamos lá, está escrito assim: pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Primeiro é orgulho. Segunda coisa, coração duro. E o coração duro, ele vem pelo quê? Interessante, porque uma coisa está ligada à outra, né? O orgulhoso, ele tem problema com o coração mais duro, correto? Mas eu queria falar dessas duas coisas específicas, sabe? Para que a gente possa beber dessa água, o nosso coração, ele tem que estar vulnerável. E o que é um coração vulnerável? É um coração que foi curado e transformado. Porque se o coração, ele estiver machucado, ele vai estar fechado. Quem aqui A pergunta é a seguinte: quem aqui já foi ferido alguma vez nessa vida? Todo mundo aqui já foi ferido. É mal do ser humano. Sem perceber, e muitas vezes sem perceber, nós machucamos as pessoas e elas nos machucam ao mesmo tempo. E muitas vezes nós só olhamos o nosso lado, esquecemos de olhar do lado das pessoas. Quantas vezes nós fomos feridos e quantas vezes nós ferimos. Agora, esses machucados, eles têm um problema seríssimo. Porque muitas vezes, eles costumam fazer o que com o nosso coração? Ferir. E quando você fere, você começa a criar um calo, né? Começa a ficar aquele... Eu quebrei essa perna aqui quando eu era garoto, né? Vou contar rapidinho. Fui garoto novo, tinha uma moça bonita na minha frente. Eu fui olhando atrás, não escuta, meu amor. Eu fui olhando assim, aí de repente eu falei, eu vou atravessar a rua. Aí peguei entre dois ônibus. Aí quando eu passei, o carro passou por cima da minha perna. Eu parei com a perna, minha canela estava assim, dobrada. Quebrei os dois ossos, né? Enfim. Foi milagre de Deus, falaram que eu tinha esmagado a perna, o carro passou literalmente por cima, falaram que eu tinha esmagado a perna, que se esmagou, teria que amputar, mas graças a Deus está aqui, está tudo bem. Falaram que ia ficar uma menor que a outra, acho que não ficou não, sou meio esquisitinho, mas nem. Mas aqui tem uma coisa, existe um calo aqui, existe um caroço aqui, sabe por que existe um caroço aqui? Porque houve uma ferida aqui.
E muitas vezes o nosso coração fica assim. Ele fica com calos, e ele vai ficando duro. E porque ele vai ficando duro, nós deixamos de receber essa água. Porque, como nós acabamos de ler aqui, o coração duro ele faz o quê? Ele te impede de ouvir e te impede de enxergar. Você entende? Então, gente, vamos ser sinceros. O que é importante é o quê? Eu quero viver o melhor que Deus tem para a minha vida. Vamos aqui abrir o verbo entre a gente aqui. O importante é isso. Eu fico muitas vezes, as pessoas falando sobre tantas coisas, mas o importante é o resultado final. Como está a sua vida? Você está frustrado, está com o coração duro, você está machucado, você está vivendo de que forma? Ou você está vivendo aquilo que Deus tem para a sua vida? Está vivendo os propósitos e sonhos de Deus para a sua vida? Você está bebendo dessa fonte e se saciando, matando a sua sede com Deus? Ou você está insatisfeito, lutando que nem um maluco para tentar se manter de pé? O que importa no final é o resultado. E o resultado é o seguinte: eu não quero passar a minha vida inteira lutando que nem um maluco para ficar de pé. Eu quero beber dessa fonte, eu quero beber essa água, porque essa água, ela não vai só me saciar minha sede, mas ela vai jorrar de dentro de mim como águas vivas. Você está entendendo? E quando nós bebemos dessa água, todo o nosso redor bebe também. Nós chegamos a um ponto que nós começamos a beber, e nós passamos a jorrar dessa água, que a palavra diz. Ela jorra de dentro de nós. Então você quer ter uma família abençoada? Beba água, a água que vem de Deus. Se encha desse espírito, se enche dessa água, sabe? Porque, sabe o que vai acontecer? Qual a consequência disso? A sua família vai receber essa água através da sua vida. Ah, o teu trabalho lá está difícil. Ah, meu trabalho é muito complicado. Beba mais dessa água ao ponto de você transbordar, de tal forma que você vai chegar no trabalho e as pessoas vão ser transformadas por causa da água que jorra através de você. Sabe? Nós precisamos fazer escolhas. Você precisa fazer escolhas. Não só hoje, mas todo dia. Que é o quê? Qual é a fonte que sacia a minha sede? Onde eu consigo encontrar essa água? Onde eu consigo beber essa água? E não importa o quanto você tenha que lutar, não importa o quanto você tem que se quebrantar, não importa o que você precisa se sacrificar, não importa, porque no final o que importa é o quê? É você ser completo e cheio do Espírito Santo. O que importa é você ser completo e se satisfazer com a água que jorra de dentro de você. É isso que importa. Vocês concordam? Até quando nós vamos ficar, como diz aí fora, batendo cabeça? Até quando nós vamos ficar batendo cabeça? Sabe? Eu sei de uma coisa: Deus tem águas que vão transformar a minha vida. Ele tem águas que vão me encher completamente. Eu queria que vocês abrissem aí para a gente terminar. João capítulo 6, versículo 32. Obrigado. João capítulo 6, versículo 32, Evangelho de João. Olha o que Jesus falou, vamos lá. João 6, 32, está escrito assim, olha só. Declarou-lhe Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram e ainda não creem, até aqui está bom. Sabe, aquele que crê em Jesus, aquele que coloca a sua vida em Jesus, nunca mais terá sede. Eu quero beber essas águas, eu quero viver essas águas, eu não quero mais ficar vivendo uma vida por viver. Preste atenção aqui, para pensar um pouquinho na sua vida. Até quando você vai ficar vivendo a vida por viver? Até quando você vai deixar as coisas te levarem? Mais importante do que qualquer coisa
é nós colocarmos a nossa vida em Jesus e sabermos, eu vou beber essa água, eu vou beber essa água. É enxergar que Ele é a fonte, e eu vou beber essa fonte. Eu não quero ficar vivendo de qualquer jeito. Pastor, mas eu estou dentro da igreja. Isso não quer dizer muita coisa, porque há muitas pessoas que estão escutando a palavra, mas ainda não vivem a palavra. Viva a palavra, busque a palavra, e eu te garanto, a sua vida nunca mais será a mesma. Ele vai trazer respostas que você está buscando há tanto tempo. Ele vai trazer soluções para coisas que estão amarradas há tanto tempo. Quantas vezes você está com a vida amarrada há tanto tempo e não sabe por quê? Senhor, mas eu estou fazendo tudo certinho, mas está fazendo do seu jeito. Entrega o seu caminho a Ele, e o mais Ele fará. Confia nele, esteja com o seu coração humilde, esteja com a sua mente, com o seu coração voltado para Ele, e eu te garanto, você nunca mais terá sede. Ele vai saciar a sua sede, vai transformar a sua vida por completo, porque esse é o Deus que nós estamos buscando aqui. Nós não estamos buscando um Deus de barro, um Deus de bronze, um Deus que a gente pode pegar de um lado e colocar para o outro. Não, não, não. Nós estamos buscando um Deus que está acima de todas as coisas. O nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Aquele que sacia a nossa sede, aquele que transforma a nossa vida, aquele que nos liberta, que nos transforma. Sabe? Que essa palavra ela possa entrar no seu coração. Que além de ouvir, você possa viver e beber essa água em nome de Jesus Cristo. Amém? Fica de pé em nome de Jesus, fica.